Então, tá gravando, tá, gente? Bom dia novamente para vocês. É, a aula de hoje nós vamos passar pelos conceitos, por alguns conceitos, né, que vão nos ajudar na parte prática da disciplina, tá? A gente fazer os experimentos e as análises dos experimentos, tá bom? É, Vocês vão ver que essa aula ela é diferente da aula de regência. Eu vou ter uma interação maior com vocês. Eu vou pedir para vocês fazerem coisas e responderem perguntas para a gente, vocês aprenderem fazendo, tá? É, é, e aí eu peço uma coisa para vocês. Quem ainda não está com lápis, papel para anotar alguma coisa, para fazer alguma continha, pega lá, pega para gente, para vocês fazerem as continhas, fazerem as coisas, tá? Da dessa aula, né? Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês nessa aula é sobre algarismos significativos, né? É, os algarismos significativos são os algarismos que têm importância para a medida, né? Que são os algarismos que têm importância na medida. E aí vamos começar. Eu quero saber mais ou menos o conhecimento seus, como é que está indo, que vocês viram isso em outros laboratórios. Eu queria que vocês respondessem essa pergunta, né? Todos os números abaixo têm o mesmo algarismos significativos, exceto um desses. Qual? Eu vou dar uns 20 segundinhos para vocês lerem, tá? Eu acho que não tem ninguém, não tem ninguém no celular, então eu já vou abrir a enquete para vocês responderem, tá? Aí quando vocês olharem, vocês terminem e respondam. É, mais uns 10 segundinhos. Beleza. Estão vendo a resposta aqui? Estão conseguindo ver a resposta no cantinho inferior aqui do slide, tá? Vamos lá, vamos discutir com calma os algarismos significativos. Os algarismos significativos são esses números, né, que são relevantes para a medida. São relevantes, né, para a gente descrever o número, sem pensar na ordem de grandeza. Então, vejam que aqui a gente tem duas casas decimais, tá? Mas são 3 algarismos significativos, tá? Então, independente se o número é grande ou se o número é pequeno, né, a ordem de grandeza, o que importa para os algarismos significativos são essa parte aqui, tá? Aqui nós temos 3 algarismos significativos. A letra B, veja que nós temos 3 casas decimais. Porém, são 3 algarismos significativos. Por quê? 0 à esquerda é como se fosse as potências, né? Para me dar a ordem de grandeza. Então eles não contam como algarismos significativos, tá bom? Então, zeros à esquerda não contam. Zeros à direita contam, mas zeros à esquerda não. E aqui também, algarismos significativos e casas decimais são coisas completamente distintas,
tá? Aqui são 3 casas decimais e 3 algarismos significativos. Nesse aqui, 2 casas decimais, mas são 3 algarismos significativos. A letra C aqui, tá? É uma nomenclatura que é comum para quem usa calculadora científica e também programas, né, de matemática, MATLAB, matemática, Python, essas coisas também usam essa nomenclatura, tá? Que é esse EA9. Então, a gente tem o algarismo 405 e nós temos a potência definida por esse E9. Esse E9 significa 10 elevado a 9. Se fosse E menos 9, seria 10 elevado a menos 9. Tá? Isso aí é uma nomenclatura comum em calculador, igual eu disse. Tá? Então, esse algarismo aqui também tem 3 algarismos significativos. Então, a resposta correta, tá, é a D mesmo, como a maioria aqui falou. Que nós temos 4 algarismos significativos. Então, lembra que a ordem de grandeza não importa, e o que importa é exatamente os algarismos aqui. E nós temos 4 algarismos, independente se está em casa decimal ou se não está. Tá? Ficou alguma dúvida para vocês nisso? Posso tocar o barco? Pessoal, por favor, interajam comigo no chat. É importante que vocês interajam também para eu saber se minha internet está, se vocês estão escutando, se está tudo ok, tá? Beleza. Vamos lá. Se a gente tem os algarismos significativos, né, geralmente o que define quantos algarismos significativos nós vamos ter na nossa medida é o erro do instrumento. Né? Vamos pensar aqui no instrumento analógico. Tá? Esse instrumento analógico, aqui no caso é uma régua, né? Então a gente tem uma régua milimetrada. E eu queria saber para vocês, de vocês, qual que é dessas aqui, medidas, que o erro está correto. Está correto. Muito bem. A resposta é a letra E mesmo. Alguém pode me dizer no chat por que é a letra E? Praticamente todo mundo respondeu a letra E. Isso, Bruno. Aí o pessoal respondeu aqui, ó. Então, como é que a gente define um erro de um instrumento analógico? Então, o instrumento analógico geralmente é algo que a gente tem divisões, né, físicas, e nós vamos ver, vamos usar essas divisões como parâmetro, né, para saber a medida, para fazer a medida. E o erro é metade da menor divisão. Metade da menor divisão. Então, se a gente está falando de uma régua milimetrada, nós estamos falando de uma régua que a menor divisão é o milímetro. Metade de 1 milímetro é meio milímetro. Então, o único que tem aqui é meio milímetro. Então, aqui, ó, a letra A, aqui é 5 milímetros, né? Então, não faz sentido, são 5. Tá? 0,1 milímetros é uma precisão pequena, né? É 1/10 da menor divisão. A gente não tem esse tipo de precisão. Para nós termos esse tipo de precisão, nós teríamos que ir para usar outro instrumento, por exemplo, um paquímetro.
E a letra C e a letra D, ele está dizendo a menor divisão. A menor divisão. Isso não é verdade, né? A gente não tem essa precisão. É importante ressaltar que essa metade da menor divisão é a melhor precisão que nós podemos ter com esse instrumento. Quer dizer que na nossa medida nós conseguimos alcançar essa precisão? Tem chances que não, às vezes não. Um exemplo que nós podemos visualizar isso é, vamos medir um diâmetro de um copo. Tá? A gente tem um copo cilíndrico, nós queremos medir o diâmetro da borda do copo, né? da boca do copo. Para nós saber, para nós medirmos isso, nós temos que passar exatamente no centro do copo, da abertura. A gente consegue, né? A régua tem, ela não é uma fita, né? Ela tem uma dimensionalidade. A gente pode errar isso, né? A gente pode ter um erro nisso aí. Então isso pode acrescentar erros na nossa medida, tá? Então isso pode ser estimado por vocês no experimento para dizer, tipo, nesse instrumento, por exemplo, no caso meu, que eu dei. Então eu vou considerar mais meio milímetro de erro, porque eu não sei se eu estou passando exatamente pelo centro. Vou considerar mais 1 milímetro de erro, porque eu não sei se eu estou passando exatamente no meio. Tá? Então, esse tipo de coisa também é importante que vocês saibam que esse erro é o menor que nós conseguimos com o instrumento. Não necessariamente é o menor, é o erro do nosso experimento em si. Tá? Então a gente pode ter outros erros de como nós estamos usando o instrumento, tá? Isso é interessante quando vocês forem fazer medidas, não estou falando no laboratório, se vocês forem mexer com medidas de instrumentos analógicos, isso é extremamente importante, tá bom? Vamos para a próxima, tá? Um instrumento digital, tá? O erro em um instrumento digital. O erro em um instrumento digital ele geralmente a gente consegue saber isso, né, pelo fabricante. O fabricante nos diz o erro, tá? Aí aqui eu estou falando o exemplo aqui dessa que nós vamos usar nessa aula é o multímetro, tá? O multímetro está nessa posição aqui. Eu não sei se pela imagem vocês estão conseguindo ver, né, na posição 20, tá? E como é que a gente sabe o erro, né, do instrumento? Geralmente o instrumento aqui não vai nos dizer o erro, né? A gente vai lá no manual dele e vai ter uma tabelinha do erro, tá? E aí a tabelinha do erro geralmente tem coisas desse tipo aqui, ó, tá? Mais ou menos 0,5% aqui nesse caso do multímetro, mais ou menos 5D. O que isso quer dizer? Tá? 0,5% é um percentual da medida. Então quer dizer que a gente tem 0,5% de erro. Mas esse é o único erro do instrumento? Não. Não é. A gente tem esse 5D. Esse 5D, ele nos diz que existe um erro de mais ou menos 5, além do erro percentual, existe um erro de mais ou menos 5 na última casa de precisão do equipamento. Como é que a gente sabe a precisão, né? Aqui é a resolução, me desculpa. A resolução. Então aqui está falando, ó, por exemplo, nessa posição a gente tem 20 volts, então a resolução do meu equipamento é 10 milivolts, que é a última casa decimal. Então esse 5D é um mais ou menos na última casa decimal. Para ver se vocês entenderam direito, a partir dessa medida que está sendo mostrada aqui nesse multímetro, nessa foto desse multímetro, qual dessas medidas é o erro que nós usaríamos, né, no nosso relatório, da nossa medida?
Eu pus a enquete? Pus. Mais 10 segundinhos para vocês. Beleza. Então veja que não é tão direto igual no sistema analógico, né? Veja que as respostas estão bastante homogêneas até no na turma, tá? Então vamos lá com calma. Vamos pensar direitinho essas coisas. Eu vou tirar aqui para a gente destampar, tá? Então vamos fazer primeiro a conta de 0,5%. 0,5%, tá? 0,5% é o igual a 0,02475 volts, tá? Isso é o 0,5% dessa medida que vocês fizeram, tá? Essa é o único erro? Não, tá? Vocês estão vendo o texto? Tá? Beleza. O 5D, tá? O 5D o que simboliza? Tá? É mais ou menos 5 na casa decimal da resolução do equipamento. Do jeito que está aqui, a resolução do equipamento é 10 mV. 10 mV é esse 5 aqui. Então, eu tenho que pôr mais ou menos 5 na última casa decimal. Então, é 0,05 volts. Tá? Beleza. Agora, nós temos que somar os dois, né? As somas dos dois, que é o que está mostrando aqui na precisão do equipamento. É a soma dos dois, que dá 0,07475 volts. Então, esse é o meu erro. Tá bom? Porém, ainda tem um detalhe. Erro pode ter essa quantidade de casa decimal? Não. Né? O erro, ele incide na resolução do equipamento. Então, se aqui no manual do equipamento ele está me dizendo que a resolução é 10 mV, quer dizer que qualquer casa decimal a partir de 10 mV não vale. Eu não tenho essa precisão. Então, aqui eu tenho que tirar isso. O 4, né? Ele já está em milivolt. Então só sobra o 7. Tá? Então, o que nós temos é que a resposta correta para esse erro instrumental é 0,07 volts. Tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Tá. O Muriel está me pedindo para explicar novamente o 5D. Tá? Tranquilo. Aqui, ó. O 5D, ele é uma... É o 5. 5D significa 5 no último dígito. Tá? Vamos dizer que é isso. Tá? Geralmente é isso que está acontecendo nos equipamentos. São 5 no último dígito. Se a gente olhar aqui no multímetro, né, na tela do multímetro, é 5 no último dígito. Então o erro é 5 no último dígito. Então é isso aqui que a gente está dizendo. Então o 5D, para essa medida, simboliza 0,05, que é eu tenho uma precisão de 5
né, mais ou menos 5, no último dígito. Tá bom? Ficou mais claro, Muriel? Ótimo. A maioria dos equipamentos, tá? A resolução aqui, ele vai mostrar no visor, né, da medida, já com a resolução correta. Então, por exemplo, ele não vai mostrar 4.954, porque ele sabe que ele não tem precisão desse 4. Tá? Ele sempre vai mostrar, geralmente esses equipamentos vão mostrar, geralmente, tá? Tem umas coisas malucas, mas na maioria dos casos vai mostrar já a última casa. Então, quando fala 5D, geralmente é a última casa que está sendo mostrada no visor. Então aí é só ajustar. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Ótimo. Esse aí é como se esses instrumentos digitais geralmente têm duas fontes de erro. Ah, tá. Por que que a gente. A Angélica está perguntando. Por que que ao invés da gente somar 0.05 a gente não subtrai? É porque o erro é algo absoluto, né? Porque é a medida mais ou menos o erro. Então, a gente tem diferentes tipos de erro. Então, a gente tem o erro percentual e o erro da última casa. A gente soma esses erros porque a gente tem um módulo. Né? Aí no final da medida a gente vai ter a medida mais ou menos a soma de todos os erros. Tá bom, Angélica? Ficou claro agora? Os erros sempre aumentam. Eles sempre somam. Eles nunca diminuem. Né? Eles sempre se somam. Eles sempre vão aumentar a precisão. Sempre diminuir a precisão, né? Aumentar o erro. Só finalizar aqui, tem mais gente digitando no chat. O Gabriel está perguntando. Você pode mostrar um outro exemplo sobre o 5D? Posso sim. Deixa eu ver. Tá. Então, eu vou apagar tudo aqui, tá? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Só para ficar. Eu vou apagar aqui o. Não deu para apagar. Deixa eu apagar assim, ó. Apaguei aqui o visor, tá? Aí eu vou pôr outro resultado, tá? Então, vamos supor que eu encontrei isso aqui, ó. 4.445, tá? E a posição que tá, me desculpa, assim, ó, 445. E a posição que tá, eu mudei a posição, tá? Para esse aqui, ó. Ops, eu tenho que diminuir de novo a canetinha. Então eu vou colocar que eu estou nessa posição aqui, tá? Nessa posição aqui. Beleza? Tá? Então, esse 445 agora está na posição 200M, então é 200 milivolts. Tá? A precisão agora é 1 milivolt. Tá? Então vamos fazer tudo direitinho. Alguém faz o percentual aí de 0,5% e coloca no chat para mim? Para eu colocar aqui, para a gente fazer todo a conta? Então deu 2.225, né? Vamos lembrar da resolução. A resolução
A gente está medindo nessa posição aqui, né? Nesse exemplo que eu estou dando. Nessa posição aqui. Então a precisão é de 1 mV. A resolução é de 1 mV. Então essa precisão aqui a gente não tem mais, né? É só o 2. Porque é milivolt. Ótimo. Agora vamos para a pergunta do Gabriel para a gente entender direitinho. 5D. Nessa medida é o quê? É 5 na última casa do equipamento. A última casa do equipamento agora é o 5 ali. Então é 5 milivolts. Milivolts, desculpa. Aqui eu esqueci de pôr. Vamos pôr aqui também a unidade, né? Milivolts. Somando os dois, nós temos o erro do equipamento, 7 milivolts. Então o erro é igual a 7 milivolts. Então veja que dependendo da posição que nós estamos usando o equipamento, esse 5D muda. O percentual é bem semelhante, né, da conta, mas esse 5D muda. Se eu mudar a precisão do equipamento, né, mudar a posição aqui, a precisão do equipamento muda. O Pedro, a gente arredonda a última casa depois do erro, caso seja maior. Tá. Vamos supor então, vamos pegar um caso que o erro deu, por exemplo, assim, ó, erro, né? Porque a percentual deu, por exemplo, 7 milivolts e aí deu 5. Então vai dar 12 milivolts, tá? Milivolts. Considera que é 12 milivolts. Você não precisa você não precisa arredondar, você deixa assim, tá? Esse arredondamento, você pode considerar o arredondamento, tá? Faz um arredondamento. Então, se fosse tipo 2.7, você arredondaria para 3, tá? Considera que é 3. Beleza, Pedro? Gabriel, ficou mais claro agora com esse novo exemplo? Isso é importante porque geralmente se você for trabalhar numa indústria, trabalhar em qualquer lugar, né? A gente está no bacharelado de ciência e tecnologia, independente do que vocês façam posteriormente ou só formem no bacharelado de ciência e tecnologia, tem grandes chances de você trabalhar com algo com algum equipamento de medida, né? Que vai extrair informação de alguma maneira. E dificilmente você vai usar um equipamento que seja analógico, né? Você vai geralmente usar um equipamento digital. Então é importante que vocês saibam, tá? Esse tipo. E geralmente, lembrando vocês, essa informação geralmente está no manual do equipamento, tá? Não vai estar no equipamento em si, tá? No manual do equipamento. Beleza? Tocando o barco aqui, tá? Propagação de erro. Geralmente, né, nós vamos fazer vamos fazer alguns conjuntos de medidas e vamos tentar visualizar, né, estimar uma outra propriedade física do sistema, né? A propagação geralmente está ligada, vocês devem ter visto essa propagação por derivadas, né? O que é isso, tá? Se a gente for pensar com mais calma o que é isso, né? A gente tem uma função de y em relação à variável x, né? Ou às variáveis x. Então nós temos aqui uma curva, né? E aí, se a gente olhar para um ponto aqui, o x tem um erro, né? Veja que isso vai gerar um erro em
y, né? Tá vendo aqui? Então, o x é um ponto, mas ele pode ser todos esses valores a partir do erro. Então, nós temos esse erro aqui em y agora, né? Dado por isso aqui, né? Pensando na curva. E veja que quanto maior essa derivada, né? Maior é o erro. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, que o slope é menor, né, que a variação é menor, veja que o erro do y é menor. Então veja que depende da derivada mesmo, né? Então isso aqui é uma maneira de nós determinarmos o erro de y a partir das medidas de x, tá bom? Vamos fazer essa continha? Considera a lei de gravitação universal. E usando essa equação, né, encontre qual que é a equação que descreve o erro de delta F, né, o delta F da força, considerando que nós fizemos medidas, né, da massa, das duas massas e da distância. Tentei fazer essa continha. Esse aqui não tem a enquete, eu depois vou mostrar o resultado para vocês. Tá? Vou dar um minutinho para vocês fazerem essa conta. Conseguiram fazer, gente? É bom que vocês desenferrujam as derivadas, lembra disso? Mais para frente a gente vai precisar, né? Aí pegar um caso simples, comum, nada muito complicado. Beleza, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, aí se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, tá? Então, lembra que eu mostrei o gráfico, né? Eu fiz uma notação gráfica aqui, então, para cada variável, né, eu posso usar essa ideia. Então veja que derivadas grandes vão dar grandes erros de ΔY, pequenas derivadas vão dar pequenos erros de ΔY. Lembrando também que se o erro for menor, né, também diminui, o erro de x for menor também diminui. Então veja que é tanto a derivada da função quanto o erro da função depende. Então nesse primeiro, né, o M1 eu derivo, aqui é uma função linear, então só sobra o GM2D2. Tá aqui. Mesma coisa para M2. E aqui no D3, a derivada de 1 sobre D ao quadrado é menos 2, 1 sobre D ao cubo. Aí eu já tirei o menos aqui, porque tem um módulo, né? E aí nós temos, então, essa equação. Tá? Então, só para vocês terem ideia. Olha como que é importante a gente prestar atenção e usar essa equação ao invés de, por exemplo, só substituir o erro na equação para ver o erro
de ΔF. Vamos supor que nós temos essa medida, D. Tá? 10 mais ou menos 1 centímetro. Mais ou menos 1. Né? É 1 centímetro, é 1 decímetro. Se nós só substituirmos o erro na equação, nós vamos ter que o ΔF é proporcional a 1 sobre ΔD ao quadrado, que é 100. 100. Porém, se a gente fizer corretamente, nós vamos ver que o ΔF é proporcional a ΔD, que é 0,1. Olha a discrepância que a gente está tendo. 1000 ordens, 1000 vezes a diferença, né? 3 ordens de grandeza de diferença. Então, se a gente calcular o erro de maneira errônea, a gente pode ter uma estimação, um erro estimado muito grande, como esse exemplo, ou muito pequeno, tá? Então, é importante que vocês usem, quando vocês estiverem propagando o erro, usem esse tipo de equação. Alguma dúvida, pessoal? Nesse cálculo de erro? Vocês estão aí ainda? Todo mundo tranquilo? Ótimo. Isso aí vocês já devem ter visto também, exatamente isso de tal. Esse aqui não tem muito onde errar, não. Vamos lá. Talvez uma das coisas que seja nova para vocês, para alguns de vocês, é a linearização, tá? Geralmente, quando a gente está fazendo esses experimentos, né, a gente vai tentar encontrar a melhor reta que passa pelos nossos pontos. Mas e se a relação entre o que a gente está medindo, né, que a gente está tentando comparar, não é linear? Aí a gente não consegue fazer a regressão linear. Porém, nós podemos fazer para várias funções, transformar a função em linear. Tá? Então aqui o exemplo que eu uso é a energia cinética. Tá? Então K é igual a mv ao quadrado sobre 2. E aqui, vamos supor que a gente está medindo a energia cinética pela velocidade. Tá? Então a gente tem que a velocidade, a energia cinética em função da velocidade não é linear. Né? Aqui está o gráfico, né? A gente tem uma parábola. E aí nós temos dois tipos de linearização que nós podemos usar para o nosso sistema, tá? Que é, por exemplo, fazer a substituição da função transformando ela em linear. Então, por exemplo, nesse caso aqui é pegar x igual a v ao quadrado. Então, se y é igual a k e x é igual a v ao quadrado, nós temos uma função linear, onde a, né, que é a inclinação da reta, é dado por m sobre 2, e b, que é onde corta o eixo y, é igual a zero. Né? Aí veja que nós temos uma reta. Né? Então esse é um tipo de linearização. O outro tipo de linearização que também é comum, que é bastante interessante também, é o uso do logaritmo e de suas propriedades. Que aí o que nós fazemos? Nós aplicamos o logaritmo dos dois lados da equação. O que nós temos? Que o logaritmo de k é igual a isso aqui. Aqui nós usamos duas propriedades do logaritmo, que é o logaritmo de v vezes m sobre 2, né, v ao quadrado sobre m sobre 2 é igual ao logaritmo de ln v ao quadrado mais ln de m sobre 2. Então, o logaritmo de
um produto é a soma dos logaritmos, né? Essa é uma das propriedades do logaritmo. E a outra propriedade que nós usamos foi que a potência, o logaritmo de, por exemplo, v ao quadrado é igual a 2 vezes o logaritmo de v, né? Usando a potência. E aí a gente consegue, então, a partir dessa equação, identificar o x, o a, y e b. Então, nessa situação, a gente tem que y é igual ao logaritmo de k, né? Aqui o y. O x é o logaritmo de v, né? O slope, né, a inclinação, é dada pela potência. Essa análise é bem legal para a gente encontrar se a potência está certa, né? Então, a potência é igual a 2 e o b é o ln de m sobre 2. Tá? Nós temos, então, uma reta se a gente plotar o ln de k pelo ln de v. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Como a gente atrasou um pouquinho, a gente vai entrar uns 10 minutinhos aqui passado o horário, tá? Eu peço desculpas para vocês. Ah, tá. Ô, Vitória, a Vitória está perguntando se eu sei qual usar. Você decide. Os dois métodos são parecidos, tá? Não vai dar muita diferença, não. Geralmente a gente usa o logaritmo quando a gente quer saber se a potência está correta, tá? Então, isso é um dos motivos que a gente usa o logaritmo. Então, por exemplo, a gente fala que a lei universal da gravitação é uma lei do inverso ao quadrado da distância. É mesmo? Vamos testar. Então, por exemplo, fazer o fit pelo logaritmo é mais interessante nessa situação. Mas, por exemplo, nos dois casos, veja que nós conseguimos encontrar o valor, por exemplo, se a gente quer estimar o valor de m. Os dois casos nós vamos encontrar o valor de m. Aí o Pedro está me perguntando, o erro das duas retas vai ser o mesmo? E aí que tá. Não vai ser o mesmo, tá? Tem uma certa variação nisso. Então, são métodos diferentes, a gente tem os erros diferentes. Os erros vão ser muito próximos. Isso é algo que nos ajuda. Tá? Então, os métodos são equivalentes, mas os erros são diferentes. Tá? Porque aqui, por exemplo, o b é igual a zero, ele não vai interferir muito. Mas aqui, a gente já está forçando que o v é quadrático. E aqui a gente não está forçando que o v é o quadrático. Tá? Então tem esse tipo de coisa. A gente vai encontrar geralmente o mesmo erro nessa situação, por exemplo, se a gente forçar que o a é igual a 2. O a é sempre igual a 2. E aí a gente vai só deixar o b andar. Aí desses dois métodos a gente vai encontrar erros equivalentes. Tá bom? Excelente pergunta, Pedro. Isso aí já é detalhe do detalhe. Tá? Qual que é a principal vantagem de fazer pelo logaritmo? Tá? Ao invés disso aqui. Ele mantém a tendência da equação, da relação entre as duas variáveis. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que quanto maior a velocidade, maior a energia cinética, beleza.
Então, no logaritmo, essa tendência vai se manter positiva. No exemplo posterior, eu vou pedir para vocês fazerem, vai ficar claro isso. Tentem usar o logaritmo, né, que é menos utilizado, para vocês encontrarem a reta, né, considerando que o d é a variável. Vamos fazer isso, para vocês verem se vocês entenderam como é que faz. Aí eu vou mencionar depois sobre esse negócio da reta. Vou dar um minutinho para vocês. Beleza. Pedro está fazendo uma pergunta. Aqui, ó, mostrando a resposta para vocês. Tá? Aplicamos o ln dos dois lados. Tá? ln de f. Aí vai ficar ln de d a menos 2. Tá? E aí depois o ln de d elevado a menos 2 vai virar o menos 2 elevado ln de d. Então a gente tem que o y é igual a ln de f e o x é igual a ln de d. E aí o que está multiplicando ln de d é o menos 2, que é a potência que está o d ao quadrado. Está 1 sobre d a menos 2. Né? E aí tudo que está multiplicando vira o b, né? O ln de tudo que está multiplicando vira o b. Então, ln de g, m1, m2. Tá? Qual que é a vantagem desse tipo de reta, de análise com o logaritmo? É que ele mantém, então, igual eu estava dizendo, que ele mantém isso. Se a função é decrescente, o logaritmo, né, ln de f com ln de d também vai ser negativo. Isso facilita a visualização das tendências, tá bom? Vocês conseguiram fazer? Ficou alguma dúvida? Ótimo. Os relatórios, vocês vão ver que vão ter algumas relações disso. Eu acho que o experimento 3, que a gente vai tentar visualizar a tendência de um dipolo magnético, que é 1 sobre r ao cubo, a gente vai pedir para vocês fazerem por logaritmo, porque a gente quer encontrar esse r ao cubo, tá bom? A gente quer ver se é 3 mesmo. Beleza. Fizemos a linearização, temos uma reta, uma relação de reta. O que nós fazemos agora para finalizar a nossa análise dos nossos dados? Uma regressão linear. Né? Então, nós temos pontos, por exemplo, aqui no gráfico, em vermelho, né, dos nossos dados, e nós vamos tentar encontrar qual que é a reta que passa por esses dados. Tá? E como é que a gente faz isso? Geralmente, tá, existem diferentes métodos, mas um dos métodos mais utilizados
é a minimização do que a gente chama da função Qi quadrado, tá? Que é essa função aqui. Tá? Vamos pensar, então, a gente tem a reta, que é y igual a x mais b, e a gente quer encontrar o valor de a e b, que minimiza essa função. Tá? Aqui, o y e o xi são pares de variáveis, pares de resultados. Né? Então, eu posiciono xi, meço y, posiciono tal, né? Vario x e meço y. E aí veja que aqui, ó, em cima, é como se eu estivesse fazendo 0 igual a x mais b menos y. Né? Então, eu quero encontrar uma reta que zere esses caras. Né? Zere essa parte de cima. Né? Como se a gente tiver uma reta, uma relação perfeita entre x e y, isso vai ser zero para todos os pontos. Como vocês já sabem, em experimental nada é perfeito, então o que a gente vai ter vai ser algo parecido com esse gráfico. Né? Vão ser vários pontos fora da curva e a gente está encontrando a menor curva. Tá? O ΔY aqui, tá? Ele é o erro, né, do y. É importante a gente ver que quanto maior o erro, menos relevante vai ser a minha análise para a minha minimização. Então, é interessante a gente considerar os erros para a gente conseguir achar essas minimizações. Né? Então, o que a gente tem é essa minimização. Aí a gente encontra esse valor de Qi quadrado. Quanto mais próximo de zero, esse Qi quadrado melhor é. Mas isso aqui é um pouco complicado a gente usar como parâmetro de o quão bom é a nossa regressão. Por quê? A gente não sabe o máximo dele, né? A gente só sabe o mínimo. O mínimo é zero. Mas a gente não sabe o máximo. Então, é interessante usar outros parâmetros, por exemplo, o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação é um coeficiente que ele varia de 0 a 1. Sendo 0 ruim, né? Eu não estou conseguindo melhorar nada, e 1 é o ótimo. É o perfeito. Não é o ótimo, é o perfeito. Tá? Como é que a gente calcula esse r ao quadrado? Se a gente pegar aqui a reta, tá? A gente pega os nossos pontos. E aí, a primeira análise, que é essa área total, é considerando que a gente está fazendo a média dos pontos. Tá? A gente pegou a média e considera que é uma constante. Tá? Eu vario o y, eu vario o x e o y se mantém constante. Esse aqui é a área total. Tá? E como que a gente calcula essa área? Eu tenho esse ponto, eu ligo o meu ponto à média, né? Essa reta da média, e aí eu defino um quadrado que vai me dar essa área. E aí eu faço isso para todos os pontos e eu somo todas as áreas. Isso aí é a minha área total, tá? Em vermelho. Quando eu vou fazendo por exemplo, uma minimização, vou achando a melhor curva, eu vou encontrar uma reta e aí eu faço a mesma coisa. Eu ligo, né, o meu ponto à minha reta e faço a continha da área e somo todas as áreas. Isso aqui é minha área residual. É a minha área depois que eu fiz a minimização de uma função, por exemplo, Qi quadrado. Eu encontrei minha melhor reta. Tá? Então veja que se eu tiver a minha área residual igual a zero, todos os pontos estão em cima da reta. Que é o caso perfeito, né? Que nunca vai acontecer. Tá? Ficou claro isso para vocês? Aqui? Então, geralmente a gente usa uma função de minimização e nós também usamos uma função, um coeficiente de determinação, né, para conseguir sabermos o quão bom foi a nossa regressão. Tá?
Só esperando aqui o pessoal. O pessoal está escrevendo no chat. Que aí eu passo para frente. Prometo que já está terminando. Tá. O Felipe Marques está perguntando. Acho que antes você tinha dito que o perfeito era 1 e agora falou que o perfeito é 0. Tá. O perfeito é. A área residual é 0. Logo, o coeficiente de determinação é 1. Né? Então, quando a área residual é 0, o coeficiente é 1. O Pedro falou que ficou feliz e entendeu o que significa esse R ao quadrado. Sim. Aí só avisando também, eu fico feliz de ter explicado isso. E é interessante também, tá, que esse coeficiente de determinação ele vale para qualquer tipo de função, tá? Não só a função função linear. Esse coeficiente de determinação você consegue fazer para qualquer função, tá bom? É importante também lembrar disso. Que bom que ficou mais claro, Felipe. Aí só avisando. Então vocês vão ter que fazer esses fits, né? Fazer essas regressões lineares. Eu realmente não quero que vocês façam isso na mão, tá? Vocês já fizeram isso em outros laboratórios. Aqui eu não quero que vocês façam na mão. Nós disponibilizamos diferentes ferramentas para vocês fazerem essas contas, tá? Uma delas foi uma tabela, né, uma planilha do Google Sheets, que aí vocês nem precisam ter o Office, vocês usam o próprio Google Drive para fazer isso. Lembrando que vocês, como alunos da UFABC, vocês têm acesso ao Google Drive, tá? Aí a gente disponibilizou aqui, vocês podem usar ela. É só vocês entrarem lá no Moodle, na parte que a gente explica os experimentos, né, uma ideia dos experimentos que nós faremos esse quadrimestre. Tem lá no finalzinho ferramentas. E aí tem várias ferramentas. Uma delas é essa. Tá? Tem ferramentas de sites online que são bastante interessantes também. Tem outros professores utilizando elas. Escolham a melhor ferramenta. Tá? Que as ferramentas são semelhantes. Escolha a ferramenta que você acha melhor. Tá? O que você se adaptou melhor. Tá? Então não vai precisar fazer essas contas na mão. Aqui eu só estou mostrando para vocês, tá? Essa planilha está disponibilizada desse jeito para vocês, tá? Bonitinho lá, é só você baixar, abrir ela e fazer uma cópia, porque tá só para visualização. Quando você faz a cópia, você consegue editar, tá? Então é colocar os dados, faz a regressão, tal, tranquilo, tal. E aí aqui, ó, quando você usa essa função linest. Se vocês tiverem o Excel, se eu me lembro bem, a função no Excel também é a mesma, tá? Caso vocês prefiram usar o Excel, já tenho mais familiaridade com o Excel do que com o Google Sheets. E aí ele solta esses dados, todos esses parâmetros aqui. Aqui eu já organizei para vocês, para ficar bonitinho para vocês saberem o que são cada um dos parâmetros. Então tem a inclinação da curva, o B, né, que é onde corta os erros, né, da inclinação e da função, e o coeficiente de determinação. Lembra que é para a gente saber o quão bom está nosso sistema, né, nossa análise. Então tem o coeficiente de determinação aqui também, tá bom? Infelizmente essas ferramentas, tá, geralmente elas não utilizam o erro de ΔY. O professor Cheng disponibilizou uma planilha um pouco mais completa, que as contas são feitas utilizando também o parâmetro
y, o delta y, que dá uma precisão maior nessa regressão linear. Tá? Eu não importo que vocês usem 100, tá? Eu acho que já é suficiente para vocês aprenderem a usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de coisa. Se vocês tiverem familiaridade com Python, tem no Python também esse tipo de coisa. Sintam-se à vontade de usar qualquer coisa. Ah, professor, eu sei programar em C++, já tenho rotinas para esse tipo de análise. Usa as rotinas do C++. Usa. Eu uso Fortran. Sou das antigas. Gosto de usar linguagens quase mortas. Vou usar Fortran. Usa. Tranquilo. Vou usar o kernel do Windows para fazer as contas. Usa o que vocês quiserem, tá? Mas eu não vou pedir para vocês fazerem as contas nas mãos. Pode fazer as análises todas, tá? Usando essas planilhas ou os sites que foram disponibilizados lá no Moodle, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida? Espero não ter matado vocês de fome. Tá? E é isso. Espero que estejam gostando das aulas. Tá? Aí perguntando para vocês, acabou atrasando um pouco a aula. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês também, se vocês preferem, como a turma está reduzida, são só 10, se vocês preferem que a gente faça toda a turma junta, as duas turmas juntas, igual nas aulas de terça. Se vocês preferirem, a gente pode fazer tudo, todo mundo faz às 10 horas, tá? Pra gente não... porque se atrasar um pouquinho, tudo bem. A vantagem de ser reduzido é porque a interação fica um pouco maior. Tá? Então aí eu vou avisar. Então vocês já podem avisar. Vocês têm o grupo? Olha, o que a gente está vendo é que a gente perguntou lá naquele Conheço Melhor, tá? E aproximadamente só 50% dos alunos vão participar das aulas síncronas. Os outros 50% que responderam, né, que falaram que vão participar, então eu estou tirando as pessoas que não vão, que matricularam, mas não vão fazer o curso. Eles então 50 vão assistir às aulas simples, 50 vão só assistir a gravação. Então para mim tanto faz. Então vocês estão com um grupo de WhatsApp, né, que o pessoal disponibilizou. Quem não tem aí, por favor, é interessante que vocês tenham um contato extra da turma, né? Se for por WhatsApp, por Facebook, o que vocês preferirem. Avisa lá então que a partir da semana que vem as aulas de quinta vão ser todas juntas, tá? Eu também vou mandar uma mensagem para todo mundo no Moodle para vocês, tá bom? O Bruno me perguntou onde ficam essas planilhas mesmo. Se você entrar lá no Moodle, Bruno, na introdução do curso, né, no informações gerais do curso, na parte, deixa eu confirmar aqui, tá? Eu acho que é na parte prática, tá? Que a gente explicou os experimentos. Aí tá falando, tá lá, tem a descrição dos experimentos e lá no final tem as ferramentas. Aí vocês podem entrar lá para usar, para pegar elas, tá bom? Então, só lembrando, a partir da semana que vem, quinta-feira, a gente vai fazer as aulas juntos. Outra observação, tá? A partir de amanhã já fica disponibilizado para vocês o material da próxima semana, para vocês estudarem, tá?
Aí a gente colocou lá, é, na matéria estão lá, então vocês podem já começar a partir de amanhã já estudar para negócio. Eu realmente aconselho vocês, tá? A não deixar acumular. A matéria, o quadrimestre é muito rápido, já é muito rápido. E o quadrimestre suplementar, por ser à distância, ele parece ainda mais rápido, tá? Então, tentem fazer, né? Tentem começar, tentem se organizar para quinta-feira da semana que vem vocês já terem passado por todas as atividades e vocês tragam as dúvidas para a aula de tutoria, tá bom? Isso é importante, tá? A aula de tutoria a gente vai fazer alguns exercícios mais complicados, algumas coisas que não podem não ter ficado claros para vocês na parte assíncrona no livro e tal. Então tragam dúvidas, tragam exemplos e eu até aconselho vocês a fazerem a lista pelo menos uma vez, a lista que vale ponto, antes da aula de tutoria, porque ela você pode fazer mais de uma vez e vale a maior nota. Então, se vocês fizerem antes uma vez, você já tem algum parâmetro. Ah, não, eu fiquei com dúvida naquela questão, então eu vou perguntar. Porque as questões são diferentes cada vez que você faz, mas elas são muito parecidas. Então, vai te ajudar, tá bom? Então, não vou segurar mais ninguém. Bom, boa quinta. Espero que todos estejam aproveitando o quadrimestre suplementar e estejam conseguindo fazer as atividades, tá? Tudo de bom para vocês e se cuidem. E estamos à disposição. Pode mandar mensagem lá no fórum, pode mandar mensagem pessoal para mim no Moodle, que eu estou tentando responder todos os alunos o mais rápido possível, tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas lá, o fórum vocês podem ver que todas as perguntas que já foram feitas estão sendo respondidas, tá bom? Eu que agradeço a presença de vocês, tá? É... E boa tarde para todos. Bom almoço. Eu que agradeço, pessoal, a presença de vocês.